Uma boa tarde na paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel, da turma de Exegese Bíblica. Pois bem, eu prometi gravar um vídeo explicando o trabalho essa classe da disciplina de Exegese Bíblica Textual. Explicarei também em sala de aula, mas vou cumprir com o que combinei de gravar um vídeo explicando. Pois bem, meus queridos, trata-se de um trabalho em duas partes e nós temos uma observação a fazer. Tanto na parte 1 quanto na parte 2, faça um comentário exegético de cada questão e não somente a busca da resposta. A disciplina é exegese. Então precisa haver um comentário exegético da resposta, usando recursos de exegese, usando textos bíblicos. Não é para buscar somente a resposta como se fazia antigamente. O professor perguntava: quem descobriu o Brasil? A classe respondia: Pedro Álvares Cabral. Não é isso que eu quero. Eu quero um comentário exegético de cada questão do trabalho. Então, aqui na primeira parte, nós temos questões para refletir, questões para reflexão. Pense na história de um personagem israelita imaginário chamado Bazar. Procure saber o significado da palavra Bazar, se é grego, se é hebraico. O nome dele tem um significado, que se você descobrir vai te ajudar. Então pense na história de um personagem israelita chamado Bazar. Se é israelita, então o nome deve ser hebraico. Procura lá. Ele é rico, mas não paga o salário justo aos empregados. Empresta aos pobres, mas com juros altos. Aí pensa na Bíblia. O que a Bíblia diz disso? Ele é rico, mas não paga o salário justo aos empregados. Empresta aos pobres, mas com juros altos. O que a Bíblia diz de juros altos? Sem demora, quando não pode pagar, tira-lhes os bens ou vende-os como escravos, ou seja, ele não quer saber. Planta em muitos campos. O que a Bíblia diz de plantar em muitos campos? Planta em muitos campos, mas nunca deixa nada para que os pobres possam colher, como a lei ordena. Como é que é esse negócio? O que a lei ordena desse negócio de deixar algo para que o pobre possa colher? Então tudo isso faz parte da investigação de vocês, da exegese que vocês precisam fazer para poder elaborar o trabalho. Pois bem, usando os recursos exegéticos aprendidos nas aulas, na apostila, e também podem usar livre pesquisa, responda e comente as questões. Ó, veja bem, responda e comente, não é só para dizer é, não é, sim, não. Responda e comente. O comentário que eu quero é um comentário exegético. Responda e comente as questões com base nos seguintes textos. Então você só vai conseguir fazer o trabalho se você ler os textos. Aluno de teologia precisa ler a Bíblia. Então vamos lá. Você tem que ler Levítico capítulo 4, o capítulo inteiro. Isaías capítulo 1, do versículo 1. Isaías capítulo 1, do versículo 13 ao 17. Jeremias capítulo 7, do versículo 20 ao 23. Primeira coisa que você tem que fazer é ler esses textos. É claro que você já pensou um pouco na historinha, mas você tem que ler esses textos. Não dá para fazer o trabalho sem ler.
Então vamos lá. Primeira questão. Ele oferece seus sacrifícios e ainda contribui com as ofertas adicionais. Ou seja, ele tem dois procedimentos. Com o homem ele procede de um jeito, e com Deus ele quer ser bonzinho. Olha só o que ele faz. Ele não paga o salário do empregado direito, empresta juros altos, mas com Deus ele quer negociar. Estou quase fazendo o trabalho para vocês. E ele oferece seus sacrifícios e ainda contribui com ofertas adicionais. De que forma Deus vê esse homem e seus sacrifícios? Eu não quero só o que Deus pensa dele, não. Eu quero como é que Deus vê esses sacrifícios. Ah, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Leia os textos lá em cima, que é a sua base. Que são a sua base. Pois bem, segunda questão. A exemplo do personagem imaginário, um personagem que foi criado, Bazar, existe possibilidade de o crente ser igualmente negligente em relação ao sacrifício de Cristo por ele? Ah, a segunda questão ajuda a responder a primeira. Olha o que ele é. Ele é negligente. Então tudo isso precisa ser pensado. Né? A exemplo do personagem imaginário Bazar, existe possibilidade de o cristão ser igualmente negligente em relação ao sacrifício de Cristo por ele? Existe ou não? Sim ou não? Explique. Não é para colocar lá, existe ou não existe. Eu anulo a questão. Não faça isso. Tá? Existe? Sim ou não? Explique. Como? Exegeticamente, à luz dos textos lidos. Tá? A opinião de vocês nesse trabalho não vale muita coisa não. Para ser mais sincero, eu acho que ela não vale nada. O que vale aí é os textos que estão sendo oferecidos como base. É um trabalho de exegese. Não é de axiologia. Eu acho. Não ache. Faça um trabalho de exegese. Terceira questão. O que os israelitas do Antigo Testamento podiam aprender através dos sacrifícios apresentados no tabernáculo? Mas, irmão João, a gente estava falando do Bazar. Estava. Não se esqueça. Estava. Não se esqueça que você leu 3 textos lá. Então, dá para responder. O que os israelitas do Antigo Testamento podiam aprender através dos sacrifícios apresentados no tabernáculo? Como essas verdades que eles aprendiam podem ser compreendidas pelos cristãos hoje? Não é a opinião de vocês. É com base nos textos lidos. Então, terminou a primeira parte. Ela vai ter que ter, no mínimo, 5 aulas. Espera aí, não terminou ainda não. Tem a número 4. Com base nos textos de Hebreus, capítulo 7, do 26 ao 28, capítulo 10, versículo 14, versículo 18, e também em Romanos, capítulo 3, versículos 25 e 26. Quais as principais diferenças entre os sacrifícios do Antigo Testamento e o sacrifício de Cristo? Ah, isso é fácil. É fácil você dar a sua opinião. Eu não quero a sua opinião. Eu quero com base nos textos que eu estou oferecendo. Que significa o sacrifício de Cristo? Que significado o sacrifício de Cristo tem para você? Aí sim, aí é sua resposta pessoal. Mas o trabalho é de exegese. É sua resposta pessoal
com base em uma interpretação exegética. Pergunta número 5. De que maneira a igreja deve exercer seu ministério sacerdotal no mundo? É a minha opinião? Não. É com base nos textos lidos. O comentário é um comentário exegético. De que maneira a igreja deve exercer seu ministério sacerdotal no mundo? São 5 questões. No mínimo uma página para cada questão. Então temos no mínimo 5 páginas para essa primeira parte do trabalho. Vejamos a segunda parte. O caso é o mesmo. Segunda parte do trabalho, mais uma vez, usando os recursos exegéticos aprendidos nas aulas, na apostila e livre pesquisa, também pode pesquisar. Analise a seguinte questão. Que questão? Como é que você vai analisar? Você vai analisar comparando Juízes, capítulo 11, do 30 ao 40, e 2 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 14, tem que comparar com Levítico 18, 21, 20, do 1 ao 5, 2 Crônicas 33, 6, Deuteronômio 24, 16. Feita essa comparação, diga, nessas passagens, Juízes 11, do 30 ao 40, e 2 Samuel 21, do 1 ao 14, Deus aceitou o sacrifício humano? E aí você me responde, claro que não, Deus é bom, Deus não aceita sacrifício humano. Não é isso que eu quero. Eu quero que você me responda sim ou não, comente, dê a sua opinião sobre o assunto à luz dos textos lidos. Eu preciso que você faça no mínimo 3 páginas. Então, a parte 1 é 5 páginas, a parte 2 é 3 páginas. Então está aí o trabalho explicado, um trabalho de 8 páginas, ele tem que ter capa, ele tem que ter folha de rosto, ele tem que ter índice, ele é um trabalho do curso bacharel. Então, por favor, não me ofereça o Ismael. O Ismael me faz chorar. E eu já estou cansado de chorar. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir. Não me ofereça o Ismael. Me ofereça o Isaac. Ismael é choro. Eu não quero chorar, eu quero sorrir. Me ofereça o Isaac. Me ofereça o seu melhor. Não precisa ser perfeito. Perfeito é só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas precisa ser o melhor, para quando você receber de volta, você não ficar triste. Que eu vou olhar, vou analisar, vou marcar e vou dar nota. E eu quero dar uma boa nota. Tudo bem? Estamos entendidos? Para os que estarão quarta-feira na sala de aula, até quarta-feira, ou a qualquer momento no grupo. Para os que não estão indo na quarta-feira, a qualquer momento no grupo. Tá bom? Se eu não responder na hora, eu respondo depois, mas estou à disposição de vocês a qualquer momento. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.